O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si. Glória a vós, Senhor. Tá tranquilo, fica. Não tenha muito cuidado, não. Aqui à sua frente é esquerda. Irmãos e irmãs, infelizmente, nós muitas vezes somos guiados por modismos. A moda manda em muitos, talvez já tenha mandado em nós também, que estamos aqui. Na igreja também existem modismos. Mas a gente, por ficar na superfície das coisas, não vai a fundo. Perigos. Uma das realidades que pode virar modismo na igreja atualmente é a questão do sínodo. Ficarmos falando pelos cotovelos de sínodo, mas isso não descer ao nosso coração, às nossas entranhas. Fazemos isso com a palavra de Deus. A palavra de Deus nós ouvimos de tal forma, ouvimos até com atenção, com piedade, mas pensamos que isso seja suficiente para que a palavra se torne carne da nossa carne. Para que a palavra de Deus possa descer no nosso coração, irmãos e irmãs, não basta a gente ouvir. É preciso comer a palavra de Deus, é o termo que é usado, mastigar a palavra. Agora, se a gente não tem familiaridade com a palavra de Deus, não reza, podemos rezar com o terço, mas é a palavra de Deus a fonte principal da nossa fé, juntamente com o magistério e a sagrada tradição. Mas as pessoas não têm tempo
de mastigar a palavra de Deus. Tem tempo para um monte de devoção, mas não sabe rezar com a palavra de Deus, não sabe meditar a palavra de Deus. Infelizmente, a maioria de nós católicos é analfabeta na leitura da Bíblia. A gente se forma para tanta coisa, menos para ter familiaridade com a palavra de Deus. É algo muito sério, muito sério. Como que a igreja vai ser sinodal? Vai ser essa casa que estamos refletindo muito aí nas novenas, 4 pilares da casa, o pilar da palavra, do pão, da caridade e da missão. Como que a gente vai conseguir se a Bíblia não está no centro da nossa espiritualidade, da nossa vida de comunidade? Teve aquele documento do emérito Papa Bento XVI, a palavra de Deus na vida e missão, ficou só no estudo. Muitas vezes a gente faz comunidade, faz tanta oração, nem um trechinho da Sagrada Escritura. Como que a Bíblia vai estar no centro, fonte de fé? Então nós corremos o risco de transformar esse assunto do sínodo em modismo. Achar que só pelo fato da gente estudar, da gente falar tanto dele, isso vai entrar na cabeça. Só vai entrar se a gente mastigar. Se a gente parar e tirar as consequências. E tem consequências muito sérias desse sínodo. Hoje, ele começou no passado e vai ter como conclusão o sínodo dos bispos, em outubro do ano que vem. Mas nós precisamos descer as consequências dele. Nós temos que ver qual é a espiritualidade da sinodalidade. E parece que, falando do sínodo, parece uma coisa novíssima. Nossa, o Papa Francisco, ele é que é Papa, ele está trazendo coisas novas para a igreja. Não é verdade. Coisas novas para a igreja. Por quê? Porque a sinodalidade estava presente desde os primeiros tempos do cristianismo, nas comunidades. Existe uma expressão lá no Concílio de Jerusalém, e eles sentavam para escutar uns aos outros, para encontrar a solução para os problemas. Os diáconos nasceram na escuta que o Espírito Santo dificuldades, e daí foram criados os diáconos. Então, irmãos e irmãs, não é coisa nova. Esse sínodo que o Papa Francisco iniciou, está motivando, nada mais é do que que houve uma certa evolução da igreja, mas chegou um ponto que a igreja estacionou na vivência do Concílio Vaticano II. O Papa Francisco nada mais está fazendo do que estender para toda a igreja, para a Igreja Universal, o documento de Aparecida. Papa Francisco, meus queridos irmãos e irmãs, ele é a personificação da igreja, o que a igreja deve ser hoje e como que a igreja tem que fazer.
O Espírito Santo escolheu Francisco devido à sua personalidade, deu-lhe dons, está dando. Ele era assim desde o seu tempo de sacerdócio, de cardeal. Então o Espírito Santo viu que Francisco era a pessoa ideal para liderar a igreja nesse momento histórico. Qual é a intenção do Papa Francisco com esse sínodo? Antes do Vaticano II, usando uma expressão estética, a igreja era explicada como uma pirâmide. Em cima está a hierarquia, embaixo está todo o povo de Deus. E se dizia que vocês, leigos, eram colaboradores da hierarquia. O que significa isso, dizer que os leigos são colaboradores? Quer dizer, os leigos ajudam os padres, a hierarquia. Se os padres não. Então esse foi o conceito antes do Vaticano II, essa pirâmide. O Papa Francisco, ele de vez em quando ele fala o seguinte: a igreja tem que ser essa pirâmide ao contrário. Ao contrário. Porque colocar a hierarquia no alto dessa pirâmide é um desvio daquilo que deve ser a igreja sinodal. A igreja não era assim no início do cristianismo. O Vaticano II simplesmente quis da igreja, todos os aspectos da igreja. Então o Papa Francisco, ele encarna o Concílio Vaticano II, então ele não está fazendo nada de novo. Diz que um padre perguntou para ele: Papa Francisco, como é que nós podemos fazer para ajudar o senhor? Vocês viverem o Concílio Vaticano II, vocês estão me ajudando. Então, a concepção de igreja, a partir do Vaticano II, voltou a ser, ou pelo menos a proposta era que a igreja fosse como nos primeiros tempos do cristianismo. Uma igreja são ouvidos. Oradores, mas eram instrumentos do Espírito Santo para ajudar os apóstolos a discernir. A igreja, no primeiro milênio, aos sínodos, e nos sínodos, nos concílios, de dogmas, foi colocada num plano inferior. Tudo. E o Papa Francisco não quer mais isso. Ele não quer mais isso. Ele não quer mais isso na igreja. Não quer não porque ele não quer. Não quer porque essa falta de sinodalidade na igreja dificulta a ação da igreja nos tempos atuais, no tempo histórico de hoje. Por isso é que as comunidades foram chamadas a responder perguntas. O que querem da igreja? O que esperam da igreja? Porque muitos sínodos, antes do Papa Francisco,
de acordo com a circunstância histórica, por vários motivos, eram todas decisões dos bispos. Os bispos não ouviam as comunidades. Eles chegavam lá, se reuniam e depois lançavam documentos. A consulta que ele fez para o Sínodo da Família foi muito grande. A consulta que ele fez das dioceses, da juventude, foi grande. Antes do Sínodo dos Bispos sobre a família e sobre a juventude, existiram outros pré-concílios. E esse sínodo de agora nada mais é como se fosse uma espécie de... que Francisco está amarrando tudo aquilo que foi proposta do Vaticano, de Aparecida. Por quê? Porque a Igreja vive um tempo histórico em que tudo está ligado. Um acontecimento que acontece lá na China, todo mundo fica sabendo pelas redes sociais. A Igreja, ela tem que ouvir todas as pessoas, todas as comunidades, porque todos são, e pela confirmação, todos são possuídos. Padres da hierarquia, dos bispos, do Papa, não fala. Ele fala em todos os lugares. E por isso a Igreja tem que ouvir todos os lugares, todas as comunidades. Porque pode ser que a Igreja encontre saída pela experiência dessa comunidade da África, dessa comunidade, enfim, lá dos confins do mundo. Antes existia aquela divisão, clero de um lado e leigos, o povo em geral, do outro. E o Papa Francisco, ele chama atenção para o clericalismo. O que quer dizer o clericalismo? Quer dizer, o clero manda em tudo, o clero faz tudo, o clero é dono da verdade, o clero falou, está falado. Nem que, às vezes, algum padre fale uma bobagem, ele é padre, então o que ele falou está falado. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Então é preciso escutar todo mundo. Escutar todo mundo. Mas como que isso vai ser possível numa igreja universal? Isso tem que começar pela comunidade onde a gente está. Essa espiritualidade sinodal tem que estar na nossa comunidade Santa Maria, em todas as comunidades, tem que dirigir, tem que influenciar, seja a conduta de nós sacerdotes, quanto a conduta de vocês leigos. Vocês não podem ser assistentes, vocês não... Então o Espírito Santo pode falar por vocês, através de você. Por isso que a comunidade tem que ser lugar de participação, não só na execução. Muitos de nós padres gostamos quando vocês prontamente executam as nossas ideias. Não pode ser assim, vocês não podem simplesmente ser executores, vocês têm que participar nas ideias, na pastoral da... Vocês precisam
Como vocês querem a sua comunidade? Infelizmente, nós padres cometemos um erro muito grande. A gente chega numa comunidade, não ouve, não escuta e já quer implantar o que a gente acha. E vocês muitas vezes deixam. A comunidade, o bispo sempre insiste, a paróquia não é do padre, a paróquia é da diocese. A paróquia é da diocese. Mas, infelizmente, nós bato no peito e nós cometemos esses erros. E vocês ficam aí assistindo. Não é isso que o Papa Francisco está propondo para a igreja atualmente. Então, mas eu fiz toda essa introdução, porque, e o tema do seu, padre, de hoje, cadê o seu tema? Cadê com Santa Maria, seguir o caminho sinodal da igreja, acolher todas as pessoas, levá-las a participar, incluí-las e participar. Eu fiquei pensando comigo assim, mas o que tem a ver tudo isso com Santa Maria? Simplesmente um tema? Não, eu falei, não pode ser simplesmente um tema. Eu tenho que extrair disso aqui uma ligação desse tema tudo com Nossa Senhora. E graças a Deus o Espírito falou. O Espírito me inspirou, logo de saída, 3 trechos do Evangelho que se referem a Maria, dos quais a gente pode extrair o modo como a gente pode, de fato, caminhar juntos, acolher as pessoas. A gente fala de acolher as pessoas, acolher o outro, mas, em primeiro lugar, nós devemos acolher o outro, o Senhor Deus, na nossa vida. Precisamos ter empatia com Deus. Para a gente acolher os outros, nós precisamos de empatia. Empatia significa ser sensível ao outro. Então, em primeiro lugar, nós temos que ser sensíveis a Deus, acolher Deus na nossa vida. Foi isso que ela fez. E justamente porque ela acolheu Deus no seu corpo, na sua alma, porque ela percebia, acolhia o que Deus queria dela e acolhia o que Deus queria dos outros, foi que por isso ela era uma pessoa sensível aos outros. E essa sensibilidade de Nossa Senhora aparece na sua visita a Isabel. Ela foi ao encontro, saiu de si mesma, saiu daquela alegria que ela experimentou na Anunciação. Foi lá ajudar o casal de idosos, Zacarias e Isabel, que estavam com um filho na velhice. Como é que pessoas idosas podem cuidar de um recém-nascido? Ela foi lá ajudar. Sensibilidade para o outro. Outro momento em que a sensibilidade para o outro em Maria se revela nas bodas de Caná. Enquanto todo mundo estava fazendo festa, ela percebeu, ela viu daqueles noivos, daquele povo. Tomou iniciativa, intercedeu por ele, empatia.
Nós não somos empáticos, nós não sofremos com os outros muitas vezes. Nós nos interessamos pelos outros enquanto eles nos elogiam, nos agradam, fazem aquilo que a gente gosta. Se eles não fazem, a gente não tem obrigação de se aproximar deles ou delas. Então, falamos, não somos empáticos porque nós nos deixamos levar pelos preconceitos. Pelos preconceitos, pode ser preconceito de raça, de cor, de condição financeira, preconceitos contra a personalidade dos outros. Ah, esse serve, aquele não serve. Ah, com esse eu não vou trabalhar no meu grupo, não. Esse é difícil ficar com essa pessoa. Nós somos... Olha, irmãos e irmãs, não vamos pensar que preconceito é uma coisa errada. Não, preconceito é um conceito que nós temos anterior. Nós julgamos as coisas a partir de um esquema mental que nós temos. E temos que ter esse esquema. Só que nós precisamos tomar cuidado para não deixar que os nossos esquemas mentais classifiquem as pessoas. Papa Francisco, a igreja tem que sair, não ficar pensando no seu próprio umbigo, nas suas construções. Ela pode pensar e deve pensar, mas ela tem que ter energia para ser missionária. Eu fiquei um tempo no Conselho Diocesano das Pessoas com Deficiência, sendo assessor eclesiástico, e eu sempre dizia para as pessoas, e eu motivava que nas comunidades existissem agentes que, em nome da comunidade, fossem ao encontro onde estão as pessoas com deficiência. Não ficassem esperando que elas viessem para a igreja, enchesse a igreja. Tem padre que pensou, a campanha da Fraternidade de 2006, levanta-te e vem para o meio, vamos trazer as pessoas com deficiência. Elas não vieram. Porque primeiro nós não fomos ao encontro delas, das suas famílias, nas suas casas, não fomos ouvi-las. E católicos afastados estão aí. Eles estão afastados, é porque eles não querem, eles não servem para a igreja. Mas nós ouvimos as razões pelas quais esses católicos afastados foram longe. Muitas vezes é culpa nossa de sacerdote, participa da comunidade, de repente ela deixa de participar. Ninguém vai saber por que ela deixou de pagar. A comunidade é que precisa ajudar, não ela a comunidade. É preciso ir, empatia, ouvir, perceber os outros. Isto é sinodalidade. Isto é sinodalidade. Para que a sinodalidade possa acontecer, precisa que a gente escute todos nas reuniões da comunidade. Que nós padres não levemos tudo pronto para vocês simplesmente dizerem amém. O Padre Messias sabe disso. Nós tivemos um curso de gestão paroquial e vai ter um outro curso de sinodalidade agora para o clero. Pois é. É isso e muito mais. Tinha muita coisa para falar, mas creio que isso um gravetozinho aí nessa fogueira que está se acendendo desde o primeiro dia
novena e festa, cada dia um tema. Portanto, Nossa Senhora pode nos ajudar muito bem a construir a sinodalidade, com as suas atitudes para com o Senhor Deus e para com atitudes com relação ao próximo. Elevemos ao Pai a nossa prece, sobre a qual, para que nós possamos não somente compreender com a cabeça, mas com o coração, tudo isso que o Espírito Santo, através do Papa Francisco, está mostrando para a Igreja hoje.